Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Cíntia Franco, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje está extremamente especial. Eu tenho uma convidada especial, a Cris Tassini. Ela é assessora de noivas desde 2012, fundadora da empresa Bride's Dreams. Ela já realizou 284 sonhos, dentre eles casamentos. E hoje, como eu disse, é a nossa convidada especial para falar de casamento e principalmente casamento na pandemia. Quer saber mais? Vem com a gente! Então, gente, a Cris Tassini é a nossa convidada especial. Cris, seja bem-vinda ao canal. É um prazer te receber aqui. Obrigada a todos. Eu espero que todos vocês gostem do que ela está propondo aí para vocês. Da nossa entrevista, eu também espero. Gente, só lembrando que a gente está se prevenindo. Nós estamos no meio de uma pandemia, então nós estamos nos prevenindo usando máscara. Todos aqui já estamos praticando distanciamento social, na quarentena. E hoje a gente resolveu fazer essa entrevista. Espero que vocês gostem, tá bom? Então a gente vai falar, vamos pro assunto, pro tema de hoje. Todo mundo já viu aí na tag do vídeo, no título do vídeo, que é casamento na pandemia. E Cris, você sabe que ficar noiva, você já deve ter atendido várias noivas, só pelo fato de você colocar o anelzinho no dedo já te dá aquela preocupação. Você fica, a sua cabeça fica borbulhando de informações e preocupações. Só que virar noiva em uma pandemia, as preocupações dobram, né? E esse é o tema de hoje. Eu queria aproveitar e falar para vocês também. Eu não sei quem está me assistindo, se vocês estão me assistindo, são noivas, gente. Se você é noiva que vai casar em 2020, no olho do furacão, ou no final de 2021, já deixa uma hashtag aqui, noivas, para mim saber quais são as noivas que estão acompanhando a gente no momento. Comenta aí, tá? A maioria do pessoal sabe que eu fiquei noiva. Quem não sabe é porque ainda não me segue nas redes sociais, então bora lá me seguir também. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo pro assunto. Cris, ajuda a gente! Tem algumas perguntas que eu fiz que eu tenho certeza que as noivas também têm muitas dúvidas, tá? Eu anotei aqui. Então, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou usando a minha colinha especial para não fugir nenhuma pergunta para Cris. Cris, bora lá para a primeira pergunta? Bora lá. Essa pergunta é a pergunta que não quer calar. É possível se casar na pandemia, nesse cenário que a gente vive? Eu digo assim, para as noivas que querem se casar em 2020 ou em 2021, é possível? 2020, agora a gente tem muitas restrições, mas é possível fazer um casamento. Não é possível fazer um casamento grande, como a gente vinha fazendo, né, acima de 100 convidados. Teoricamente, aí a gente está seguindo algumas normas do governo. Então, os casamentos, na verdade, por enquanto, eles não estão permitidos. Né? Tem algumas pessoas fazendo, mas elas estão fazendo um sentido aí de um micro-ED, por exemplo, os noivos, ou os padrinhos, ou só os pais. Ou, sinceramente, um elopement wed, que é o que eles estão fazendo. Casamento com convidados em espaço vai estar, teoricamente, que é a informação que a gente recebe, né, que a gente tem, a partir do dia 12 de outubro. Deste ano. E aí terão algumas restrições. A gente não sabe ainda quais serão essas restrições, porque tudo depende do governo. Eles primeiro vão ter que liberar, para depois, né, a gente ir acompanhando e ver a questão das restrições como vão ficar, se vão ficar mais brandas ou não. O que a gente sabe, acompanhando por outros lugares que a gente vê, outros países que já foi liberado, é que serão casamentos, no máximo até 100 convidados, depende da, como que eu vou falar, da capacidade do espaço, então é 30% da capacidade do espaço, para convidados. Sim. E aí alguns cuidados, por exemplo, todo mundo de máscara. Nós agora. Todo mundo de máscara, um distanciamento social entre as mesas, na pista e preferencialmente casamentos em lugares abertos, ou seja, campo e fazenda. Eu andei pesquisando, Cris, eu vi que até para comida agora vai ter uma regra também de questão de higiene, poucas pessoas manuseando a comida.
tudo para se resguardar desse cenário que a gente está vivendo agora. O que a gente vê para esse ano, como que vão ficar? Quem costuma casar com serviço à inglesa, que é servido na mesa, ok, as pessoas, os garçons já servem mesmo, não tem problema nenhum. Mas se é um ponto de buffet, um franco-americano, em vez da pessoa se servir, vai ter alguém do espaço já todo, né? Isso, todo equipado, servindo essa pessoa. Sim. Qual é a finalidade disso? É não ter muitas pessoas pegando a mesma colher. Sim. Então, uma única pessoa vai pegar e vai servir os convidados dessa forma, e aí vai ter, querendo ou não, um certo distanciamento para não formar fila também. Exatamente. Uma outra coisa que a gente tem observado é a questão da mesa dos doces. Em 2020, provavelmente os doces ficarão expostos na mesa, mas as pessoas não poderão pegar os docinhos como antigamente faz. Então, o ideal é que, já fica a dica para quem quiser, tenham ou saquinhos ou caixinhas e você deixe preparado já essas caixinhas ou esses saquinhos e os convidados pegam essas caixinhas e comem separado. Não podem mais ficar ali naquele meio. Então, ou o garçom passa servindo ou você já deixa eles já distribuídos. Justamente por conta dessas restrições. É difícil é muito difícil, e a gente tem muito casal que pergunta pra gente, mas quais serão as restrições? É difícil a gente falar porque não teve nenhum casamento ainda que foi liberado. Então a gente supõe essas restrições baseado nas restrições de outros lugares, outros países que a gente viu, e pelo que a gente tem sentido do mercado. Mas não é que vão ser desta forma. Né? Porque não teve nenhum casamento ainda. Entendi. Então, para quem pretende se casar este ano, só se for uma coisa pequena, de preferência em lugares abertos. Campo, fazenda, praia, salão. Nada muito fechado. Salão se for com um número muito restrito. E aí nem todo mundo quer, né? Exatamente. De máscara, seu convidado de máscara, enfim. É difícil, mas fica a dica, gente. Tem como se organizar, sim. E Cris, uma outra dúvida, né, que a gente já sabe que a assessoria de casamento, ela é, assim, importante para a gente conseguir organizar um bom evento, para sair tudo conforme o planejado, não sair nada da linha, mas a importância da assessora de casamento, da assessoria de casamento em meio à pandemia. Tá, então vamos lá. Para quem ficou noivo, como é o caso dela, assessoria de casamento o básico do básico, assim, é fundamental. Por quê? Quando você vai fazer um casamento, quando você resolve se casar, você tem um sonho. Sim. Este seu sonho tem que caber dentro do seu orçamento e a sua lista de convidados. Sim. Quando os noivos não possuem assessoria, isso não bate. Então, ou tem mais convidados que não comporta dentro do seu budget, dentro do orçamento que você separou, ou o seu orçamento não cabe aquela quantidade de convidados. É a mesma coisa. Então, a assessoria ela vai ajudar nesse sentido. No meio da pandemia, o que aconteceu? Eu vou falar por nós, tá? Pela nossa empresa. A gente sabe de outras assessoras, outras amigas nossas, mas eu vou falar pela gente. Todos os nossos casamentos de março até dezembro foram adiados. A gente não teve um casamento que permaneceu. Tinha um único casal de outubro que estava vendo para permanecer, mas como vai ter muitas restrições, eles preferiram adiar. A gente sabe aí que a vacina, teoricamente, está sendo produzida e vai ser testada, e aí os primeiros a receberem as doses são as pessoas que são do grupo de risco e a área de saúde. Isso em dezembro. Então, a partir de janeiro, meados de dezembro, janeiro, início de janeiro, as demais pessoas serão vacinadas. Então, aí as restrições começam a cair. O que aconteceu? Como a gente teve muito remanejo de data, a gente tinha que conciliar a nossa data da agenda de 2021, mais a de todos os fornecedores. Encaixou. Aí vinha um outro problema. Multas contratuais.
Porque, na verdade, ninguém nunca viveu uma pandemia. Um momento desse, né? Nenhum espaço, nenhum profissional da área de saúde sabia o que fazer e como fazer. Então, alguns parceiros nossos tiveram um bom senso e, como nós, fizemos as alterações das datas e não cobramos nenhum reajuste, porque nós nos colocamos no lugar dos noivos. Sim. Né? Isso A é gente importante, entende né? a situação, que é um sonho, casamento é uma coisa cara, não é barato para casar. Não é barato. E aí imagina o investimento, toda a sua frustração. Muitos Já dos mudou a nossos data. casais, por exemplo, a pandemia fechou tudo num final de semana, numa quinta-feira. No sábado eu tinha casamento. Então já tinha convite, Nossa. já tinha, tudo estava preparado. Como é que você trabalha com o sonho de uma noiva? É muita frustração. É muito né? complicado. Demais. E aí veio essas questões e a questão de multa contratual. A maioria dos espaços, no início da pandemia, trocou sem multa nenhuma e ok. Mas a gente viu que no decorrer, alguns profissionais de espaços começaram a aplicar multas. Então, assim, a gente entende o lado dos espaços, que também precisam sobreviver, Exatamente. né? Eu acho Porque que também é uma coisa incerta para eles. foi uma situação atípica, né? A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Mas a gente também entende o lado dos noivos, que Sim. tanto quanto os espaços também não tem culpa. Exatamente. Então a gente ficava no meio, intermediando essa questão de multa. Quando um casal, eu vou te falar agora por experiência, o que aconteceu com a gente. Eu recebia muita mensagem em inbox de noivas que já estavam com casamento marcado, que não são nossas noivas, ou são de outras assessorias, ou não tem assessoria, pedindo ajuda porque o espaço queria cobrar tantos % de multa contratual. Nossa. Então, eu acho que esse foi um grande diferencial que a gente conseguiu, até porque eu tenho mesmo o hábito de fazer análise, a gente tem tanto a análise jurídica quanto a análise técnica que nós fazemos, e a jurídica a gente tem um departamento terceirizado que faz isso. Então a gente teve essa facilidade com os nossos noivos. Os nossos noivos, todos eles se sentiram respaldados em relação à assessoria, porque a gente realmente, de fato, conseguiu ajudá-los nesse sentido. Olha que legal, tá vendo? A importância, então fica aí a dica para quem vai casar e está pensando ou não em ter uma assessora de casamento. Veja os exemplos que a gente viu, que a Cris comentou com a gente, que é essencial o trabalho dela, né? Nesse momento de pandemia, como tudo é incerto, você ter o auxílio de uma pessoa que esteja no meio, que conheça os profissionais, que entenda, que tenha, por exemplo, um departamento jurídico que possa te auxiliar, é fundamental. Porque a gente viu mesmo muitos casais que pagaram 50% de multa. Gente, imagina 50% de multa. 50%. É muito alto, mas justamente porque não tinha um apoio de uma assessoria que chegasse lá, que conversasse e que, se fosse o caso necessário, brigasse. A gente sempre comenta, Cíntia, eu gosto muito de deixar claro isso, todos os nossos casais entendem, eu gosto de deixar isso claro sempre. As assessoras que não são de espaço, porque as assessoras que são de espaço não são assessoras, elas são recepcionistas, mas enfim. As assessoras, elas trabalham para os noivos, elas não trabalham para um espaço. Então, se a gente tiver entre que defender um espaço e os noivos, a gente vai, lógico, com bom senso, né? Não brigando, porque a gente não briga, porque briga não resolve nada, mas a gente fica sempre do lado dos noivos, né? Porque eu trabalho para os noivos, eu não trabalho para o espaço. Essa é a importância de ter profissionais que te amparem nesses momentos difíceis, gente. É isso. Que não foi fácil. Que não é fácil. Terceira pergunta pra gente, que eu também tenho muitas dúvidas, assim, com outras pessoas. Vamos supor que eu resolvo me casar no final de 2021. O que eu devo considerar? Você disse que a gente tem várias cerimônias que a gente pode fazer. Mini wedding, micro wedding, envelope wedding. O que eu devo considerar? Se eu for me casar no final de 2021, agora eu vou me planejar. Qual cerimônia eu devo imaginar ou me organizar para fazer?